Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí, turma, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dando continuidade aí ao conteúdo grupos de idade da população brasileira, tá bom? Meus queridos, só recapitulando, na aula passada a gente havia mostrado aí as páginas 327 e 328. Na verdade, 324. Tem algumas questões lá que eu gostaria também que vocês dessem uma olhada. Não é para copiar, tá bom? É só para vocês, vai ajudar a raciocinar sobre o conteúdo. E algumas têm um espaço para responder, duas questões têm um espaço para responder e outra é só para raciocínio mesmo. Mas a gente não poderia pular essas questões, tá? Vai ajudar você a compreender o conteúdo. Então assim, dando continuidade aí, tá bom? Ao conteúdo, a gente vai falar sobre as necessidades da população, tá? Só lembrando que o conteúdo, o tema é grupos de idade da população brasileira, tá bom? Mas a gente vai estar agora no segundo tema, as necessidades da população. Veja bem, queridos, cada faixa etária da população brasileira apresenta necessidades que precisam ser priorizadas, né? Já falamos sobre isso. Por exemplo, as pessoas mais jovens necessitam de um lugar para diversão, muitas vezes para estudo, né? Acompanhamento de saúde, automaticamente os postos de saúde. As pessoas de idade, da mesma forma, têm necessidades especiais. E o governo, às vezes, cria alguns programas que incluem essas pessoas, né? E também criam projetos para tentar, digamos assim, amenizar, tá, a vida dessas pessoas, tornando um pouco mais dando a elas um pouco mais de dignidade e também que elas possam, digamos assim, ir e vir, tá, ter facilidade de viajar, enfim. Por exemplo, um desses projetos é a carteira, do idoso, meus amados. A carteira do idoso permite que o idoso possa estar viajando de um lugar para outro e, tá, de certa forma, isso dá um pouco de dignidade a essas pessoas. Permite que elas, por exemplo, visitem um parente que mora distante, que ela já não fazia há muito tempo. E, por exemplo, se distraia, vá a uma praia, por exemplo, coisa que muitos não conhecem. Às vezes é um bom programa aí para os idosos. E com essa facilidade, com a carteira do idoso, eles podem ir e vir, tá? E ter essa facilidade. Por quê? Porque eles não vão pagar, eles vão ter essa mobilidade, tá? Essa facilidade toda de se locomover e gastando um valor talvez irrisório. Bom, crianças e jovens é a primeira parte aí que a gente vai falar. Só lembrando, a gente na aula passada esteve recapitulando a faixa etária de idade na população brasileira que está em maior e menor quantidade, tá? Agora nós vamos falar sobre as necessidades dessas faixas etárias diferenciadas. Por exemplo, primeiro, jovens e crianças. Veja bem, esse grupo de pessoas necessita de investimentos em educação, logicamente, já falamos, né? Desde a educação infantil até mesmo universidades. Por exemplo, existem as universidades que são, digamos assim, têm facilidade, recebem uma cota de pessoas que, por exemplo, são menos favorecidos, tá? Tem uma renda baixa, quer dizer, tem universidades que facilitam a entrada dessas pessoas, o ingresso dessas pessoas nestas universidades. É claro que também tem as universidades particulares, mas também tem aquelas que são públicas, que o governo está financiando justamente para que as pessoas que vêm até mesmo da escola pública, são pessoas que são mais pobres e que têm uma renda baixa, que talvez não desse para pagar uma escola, digamos assim, particular ou uma universidade particular, pode-se ingressar nessas universidades. Bom, além dessas aí, tem ainda o ensino de jovens e adultos, o EJA, tá? Que o governo cria como um projeto para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, elas conseguirem, digamos assim, ingressar na escola e até, de certa forma, acelerar o seu aprendizado a ponto de conseguir, talvez, concluir num tempo que é viável dentro da vida estudantil, tá bom? Outra coisa, o programa Jovem Aprendiz é um trabalho, tá? Digamos assim, um programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para jovens que têm entre 14 e 18 anos de idade. Então, por exemplo, a empresa que recebe um jovem, tá, e inclui ele no seu, digamos assim, no seu grupo de funcionários, tá, ela recebe um incentivo fiscal do governo, ou seja, ela paga impostos com desconto, tá, em várias áreas,
para que o patrão consiga manter esses jovens, tá? E que eles consigam se desenvolver na questão profissional, tá bom? Então a empresa, o governo dá um incentivo fiscal a essas empresas. Bom, aí nós vimos algumas necessidades que o jovem, a criança tem, tá bom? Além disso, existe ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que permite aos jovens e às crianças, digamos assim, ter os seus direitos reconhecidos, garante os direitos da criança e do adolescente, tá? Mediante essa lei, tá bom? Que foi criada automaticamente de acordo com a lei suprema, tá bom? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente dá à criança e ao adolescente direitos, tá? E que esses direitos precisam ser reconhecidos. Por quê? Porque agora é lei, está em documento, tá bom? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente é um direito, tá? Criado pelo governo para a criança, tá bom? Dentro da Constituição Federal, que você sabe é a Carta Magna do país. Bom, além das crianças, dos jovens, tá? E dos adolescentes, tem aí os adultos. Veja bem, esse grupo é composto por pessoas que se encontram em plena idade de exercer, tá bom? Uma atividade profissional, ou seja, na idade adequada para trabalhar, tá? E automaticamente ter uma vida profissional bem ativa, tá bom? Veja bem, além de cursos de capacitação, que é uma necessidade que todos os profissionais têm, tá bom? Digamos assim, essa parcela da população, tá, também requer investimentos em áreas de saúde e habitação. É outra necessidade, tá? Veja bem, dentro de muitas empresas existe, digamos assim, pessoas especializadas para trabalhar, para receber seus funcionários e proporcionar a ela, digamos assim, um exame, tá? Às vezes um incentivo na questão de transporte, às vezes tem o ticket de alimentação para aquelas pessoas que moram longe, distante da empresa onde trabalha, mas alguns incentivos alguns patrões criam dentro da própria empresa para beneficiar essas pessoas, para permitir que seus funcionários tenham um mínimo de conforto dentro do trabalho, tá bom? É claro que não é todas as empresas que podem fazer isso, tá? E aí o que acontece? Essas pessoas recebem do governo, tá, alguns incentivos. Quando elas, por exemplo, conseguem ser alcançadas por esses programas. Por exemplo, agora mesmo nós estamos num período de epidemia, tá? As pessoas não podem muitas vezes sair de casa para trabalhar, mas aí elas ficam, por exemplo, à mercê de, digamos assim, do poder público. Por quê? Porque ela não tem como trabalhar. E aí, às vezes, o governo dá um incentivo, tá bom, para algumas empresas para manter seus funcionários e automaticamente cria projetos, tá, como o Bolsa Família, ou projetos de Bolsa Alimentação para algumas famílias que são carentes, que não têm outro meio de promover seu sustento a não ser saindo para trabalhar. Então, para que elas fiquem em casa, por exemplo, o governo cria alguns projetos para ajudar essas pessoas. Então elas recebem uma quantia por mês para que elas vá se mantendo e fiquem em casa. Mas é claro que tem outros projetos. Por exemplo, como eu falei aqui, o Bolsa Família, para famílias de baixa renda, ou alguns empréstimos que têm algumas facilidades nos bancos para que elas possam fazer e consigam, digamos assim, trabalhar de alguma forma com algo que possa promover o seu sustento. E isso aí nós vemos que acontece por todo o Brasil. Tá? Esses projetos eles são criados justamente visando as famílias de baixa renda. Ou incentivos, tipo na questão dos impostos, amenizado o valor do imposto, diminuído, ou da água e da luz, enfim, são alguns projetos que essas pessoas que estão nessa faixa de idade, tá, em plena idade de trabalhar, mas que ainda assim estão com uma renda abaixo do esperado, tá, recebem, tá, do governo para que continuem exercendo seus trabalhos. Além disso, o governo ainda cria alguns complementos no salário dessas pessoas, como por exemplo, um desses complementos é justamente o PIS/PASEP, por exemplo. É um incentivo que o trabalhador recebe para continuar no seu trabalho, tá bom? E ter um complemento na sua renda. Bom, queridos, além disso, saúde e habitação, postos de saúde e hospitais, tá? Um plano de saúde, muitas empresas favorecem aos seus funcionários ter esse plano de saúde, tá? Justamente porque são projetos criados para esse trabalhador, para que ele continue trabalhando e contribuindo automaticamente com os impostos que lhes são cabíveis e consiga se manter, tá, no que diz respeito ao seu próprio sustento e dos seus familiares. Bom, aí tem os idosos.
Investimentos em área de saúde, com maior oferta de médicos e hospitais, que são necessidades importantes para esse grupo. Eles vão precisar com certeza. Tá? Acompanhamento médico. Também deve-se garantir aposentadoria para suprir suas necessidades básicas. E a ampliação de opções de lazer dentro do município. Por exemplo, nas prefeituras cria-se um projeto como, por exemplo, o baile para idosos. Né? O baile para a terceira idade. É um projeto criado pelo governo, mas inserido dentro dos municípios, pela prefeitura, abraçado aí por todos os políticos, para proporcionar aos idosos um pouco mais de lazer, diversão, porque nessa idade muitas pessoas têm dificuldade de, por exemplo, procurar uma danceteria ou algo assim. E aí, tendo esses projetos nos municípios, desenvolvidos nos municípios, às vezes facilita um pouco a vida dessas pessoas. É mais uma das necessidades que ela tem. Tá? Outra coisa, proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos. Eu sei que falar sobre isso, sobre as necessidades dessas faixas etárias, cada uma por vez, talvez seja você diga assim, mas aqui já não é desenvolvido nada disso. Tipo, nós não vemos acontecer, mas de certa forma, na medida do possível, acontece. Por exemplo, antes dessa epidemia, tinha sim o baile que era criado para os idosos, tá? E eles iam ali, frequentavam e se divertiam. Tá? Acontecia, é claro que não todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, mas acontecia. Quer dizer, já é algo. Quer dizer, os idosos têm direito a um posto de saúde, um atendimento médico. Eu sei que poderia ser bem melhor, mas se você considerar o tamanho do município, tá? Eu acho até que está sendo feito um bom trabalho, tá? Nessa questão, porque nossos idosos, se você observar, eles são assistidos sim pelo poder público. Tem visita dos agentes de saúde nas casas. Tá? Os agentes de endemia passam, frequentam. Há municípios por aí que, se você for avaliar, talvez não tenha muito dessas coisas. Então, assim, a gente tem que ver também, por exemplo, saneamento básico na cidade é desenvolvido. Eu sei que isso é um direito nosso, o poder público tem por obrigação de desenvolver, mas há lugares que a situação é terrível. Então, assim, nossa pequena cidadezinha tem, de certa forma, um incentivo nessa área aí para os nossos idosos. E também algumas coisas estão sendo feitas para o bem deles. Por exemplo, na questão da cultura, muitas vezes é incentivado, tá? Por exemplo, com festa de São João, de quadrilha, para quem frequenta essas festas, é um incentivo, é uma diversão. Por exemplo, a festa do aniversário da cidade, que acontece todos os anos. As pessoas têm ali um lugar para ir, para se divertir, enfim. Então nós vemos que algumas coisas, eu sei que é bem pouco, mas alguns projetos são desenvolvidos visando isso aí. Tá? Então, assim, nós vamos entrar aí nessa parte de respeito, tá, aos idosos. Ó, se você observar, tá, a última parte aí, aqui tem um pequeno texto no livro de vocês, tá bom? Se vocês derem uma olhada aí na página do 326, tá bom? Vocês vão ver que tem aí esse textinho falando sobre o respeito que devemos ter para com os idosos. E isso não precisava nem falar, você sabe que é obrigação de todos nós. Por exemplo, os índios já nos passam a lição de que nossos idosos são de suma importância para a cultura local. Por exemplo, os índios, eles jamais desrespeitam um idoso. Na verdade, todos os dias o idoso senta num local na aldeia e ali faz uma roda de jovens e crianças no entorno dele. Tá? E eles vão contar a história de como era na sua vida, passar experiência para aqueles jovens. Por quê? Os jovens vão ali, não é porque eles são obrigados, é porque eles querem aprender qual é o seu papel dentro da aldeia. Tá? Eles querem pegar algumas experiências com essas pessoas mais experientes, mais vividas, tá? Para aplicar na sua vida. Isso deveria ser, digamos assim, o que todos deveríamos fazer. Todos nós deveríamos fazer assim, proceder assim. Mas infelizmente nossos jovens não têm, na sua grande maioria, esse hábito de respeitar o idoso. Muitas vezes até falta com respeito a uma pessoa idosa. Às vezes fazem a maior zombaria dos idosos. Enfim, isso é um desrespeito. Nós não podemos fazer isso, porque essas pessoas elas contribuem e muito para digamos assim, para a cultura do lugar. Sem essas pessoas, muitas vezes o conhecimento se perderia. O texto diz assim: a pequena praça em que estavam era longe das suas casas. E de súbito a chuva os apanhou no caminho. A avó tentou encontrar um lugar para se abrigar. Nem uma marquise à disposição, um lugar para se abrigarem. Nenhum toldo, nenhum beiral avançado para a rua que pudesse salvá-los.
embaixo de uma árvore, eles corriam perigo dos raios. Então o avô se esqueceu da idade. Lembrou-se do seu tempo de menino e se seguiu brincando nas enxurradas com o neto. Mais abaixo do texto diz: o fato de Amâncio ser idoso não impediu que ele e seu neto vivessem um momento de descontração. Felipe valoriza a companhia de seu avô e os ensinamentos transmitidos por ele, pois assim é que ele aprende algo novo. Assim como Felipe, devemos valorizar e respeitar os idosos. Atualmente, eles são o grupo que mais cresce na população brasileira. Lembra do que eu disse? É a população que tem, digamos assim, crescido consideravelmente, tá? Como já disse, a população brasileira está envelhecendo, tá bom? E merecem todo o nosso respeito. O texto aqui mostra um momento de descontração entre um avô e o neto. Quer dizer, o avô lembrou-se do seu tempo de criança e voltou a brincar com seu neto na chuva, foi brincar, aproveitou logo que já estava molhado e foi brincar aí na chuva com o neto. Quer dizer, ele fazia isso na época dele. Hoje em dia as crianças não brincam mais na chuva, não saem na chuva porque é sinal de, talvez pela contaminação dos tempos, tá? Pela poluição, sinal de doença. E aí o avô relembrou do seu tempo de criança que podia brincar na chuva e foi brincar com seu neto aí, aproveitando esse momento. Bom, queridos, o textinho aí foi só para fechar, tá bom? A gente chegou ao final, é isso que eu queria passar para vocês. Então, assim, tem uma tarefa na página 327 e 328, tá? Só lembrando que na aula passada mostramos aí a 324. Façam essas tarefas aí, quando a gente voltar, a gente repassa com vocês. Um abraço e até a próxima videoaula.